E nesse meio tempo, meu pai nunca ajudou em absolutamente nada, nada. Inclusive, a minha mãe foi na casa do meu pai. Exatamente, inclusive eu lembro uma fala da minha avó, assim, bem na minha cara, se seu pai for preso, a culpa é sua. Gata, como é a sua relação com teu pai? Ele foi próximo de você? Ele cuidou de você? O pai da Maíra literalmente fez que a Maíra nunca existiu na vida dele. Isso dói. Mas a Maíra não achava justo que a mãe tivesse que arcar com tudo sozinha. Então a própria Maíra foi lá e colocou o pai na justiça. Sabe o que ele fez? Maíra, quantos anos você tem? Oi, eu tenho 33 anos. 33. Você colocou seu pai na justiça? Bom, na verdade é assim. O meu pai com a minha mãe, eles se relacionaram muito novos, né? A gente mora numa cidade pequena, uma cidade de mais ou menos 25 mil habitantes. Todo mundo conhece todo mundo. E eles moravam na mesma rua, eram amigos de brincar na rua. Acabaram se envolvendo, se relacionando, namoraram durante um tempão. Aí resolveram casar. Aí nesse intervalo, minha mãe ficou grávida de mim. Quando eu tava com mais ou menos 9 meses, minha mãe ficou sabendo que meu pai estava se relacionando com uma outra pessoa. Mas também não deu muito certo não, que não demorou muito, se separaram, não teve. Foi mais por parte de interesse do meu pai, sabe? Interesse ele se de quê? iludiu com uma... porque ela já era um pouco mais bem de vida. Tá. Ela já era bem mais velha que ele, já era um pouco mais bem de vida. Meu pai sempre foi muito chato nessa parte, sempre gostou de querer tudo do bom e do melhor. Então seu pai trocou sua mãe por uma coroa porque a coroa era rica e ele queria ser sustentado por ela. Mais ou menos isso. Certo. Daí, nesse meio, depois dessa separação dos dois, mesmo morando na mesma rua, meu pai e a minha mãe, morando na mesma rua, não tivemos contato nenhum. Nenhum. Meio que ele abandonou de vez mesmo e seguiu a vidinha dele. Enquanto então você isso, cresceu sem seu pai? Absolutamente sem nada. Mas nada. Você sabia quem era seu pai? Sim, sabia. Só que eu nunca tive aquela relação de pai e filha, né? Mas e aí quando você via ele na rua, já que vocês moravam na mesma rua? Era uma sensação, uma pessoa que eu conhecia, só isso. Mas ele te cumprimentava? Sim, quando eu já estava com meus 10 anos, eu não lembro antes disso. Eu só lembro de uma cena que a minha mãe, eu fiz a formatura de 7 anos, né, da pré-escola. Uhum. A minha mãe, na época minha mãe trabalhava de catar frango. O que é isso? Você sabe mais ou menos o que é isso? Não. Não? Sabe todos os frangos que vem congelado no supermercado? Sei. Antes disso, aqui na minha cidade, no interior, tem muito desse trabalho. As pessoas catam frangos vivos para pôr em caminhões para mandar pro frigorífico. Entendi. A minha mãe chegou a fazer isso para uma semana pagar água, uma semana pagar luz, uma semana vestir, para não deixar faltar nada. Entendi. E nesse meio tempo, meu pai nunca ajudou em absolutamente nada, nada. Inclusive, a minha mãe foi na casa do meu pai, pedi pro meu pai dar R$10 na época para pagar o meu quadro de formatura. O meu avô paterno humilhou, xingou, aterrorizou minha mãe, porque minha mãe tinha ido pedir uma ajuda de R$10 para pagar um quadro. E isso tudo na minha frente. Você viu? O que seu avô paterno falou? Ele falava que minha mãe não prestava, que meu pai não tinha que fazer nada, meu pai não tinha que dar nada, que era minha mãe que tinha que se virar. E seus avós, xingou você minha também mãe. não tinha contato com eles, então, pelo visto? Não tinha contato, mesmo morando na mesma rua, porque minha mãe sozinha, me sustentar, fazer de tudo. Minha mãe sempre foi muito minha amiga. Eu sempre, desde novinha, como a minha mãe tinha que trabalhar e fora eu, a minha mãe só me teve
só tem eu do relacionamento com meu pai. Só que depois do meu pai, a minha mãe se envolveu com o meu padrasto, que ficou pouco tempo com a minha mãe também, porque ele veio a falecer. E minha mãe teve... O meu padrasto? Meu padrasto foi assassinado. Tá. E aí? Coitado. Coitado. Aí, quando eu fiz 12 anos, eu falei, não, isso daí não tá certo. A minha mãe a vida inteira cuidou de mim, a minha mãe a vida inteira fez tudo por mim, o meu pai nunca fez absolutamente nada, eu não tenho lembrança alguma do meu pai em relação a nada. Sabe o que é nada? Eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ver como que funciona e ele vai ter que me dar pensão, mesmo que seja nada, só pelo fato dele ter uma certa obrigação, pelo menos uma vez na vida, em relação a mim, a filha. Até então, mesmo morando na mesma rua, ele nunca tinha te dado pensão? Não, absolutamente nada. E a sua mãe também nunca tinha cobrado? A minha mãe, eu até questionei ela, falei, mas mãe, uma que ela tinha, ela achava que não tinha necessidade, porque já que ele não quis por livre e espontânea vontade, ela não ia ficar se humilhando. A minha mãe é muito disso, de não pedir, de não querer. Você entendeu? Entendi. Ela sempre falou, não, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu tô aqui. Só que eu achava injusto isso. Claro, é lógico, é muito injusto. Aí com 12 anos você tomou atitude. Sim, daí eu fui aqui na minha cidade, onde tem um OB, conversei com a moça, e a moça falou assim pra mim, eu lembro como se fosse hoje. Ela falou, mas você não pode vir sozinha. Falei, mas a minha mãe não quer, quem quer sou eu, o direito é meu. Daí com muita insistência, aí a minha mãe foi comigo, a gente teve uma audiência e foi decretado que ele tinha que me pagar a pensão a partir daquele mês. E ainda é um valor tão idiota, olha, R$80 o valor da pensão. Isso foi em que ano? Bom, eu tenho 33, eu tinha 12 na época, mais ou menos uns 21 anos atrás. Então ano 2000, por aí. Ano 2000, isso. Aí... eu só sei que a única coisa que ela falou, agora o seu pai vai ter que pagar pensão pra você, R$80 por mês. E aí nos 3 primeiros meses ele pagou direitinho? Certinho. Aí depois a partir do terceiro ele já começou a falhar um mês, aí pagava 2, aí pulava 1, aí depois pagava os 2 que faltou, até que quando deu 9 meses, ele ficou mais ou menos 3 meses sem pagar, daí veio a ordem de prisão. Daí veio na casa da minha mãe assinou. Daí foi uma notificação para ele também. Daí acabou. Daí eu fui a ovelha negra da família. Como se eu tivesse errada. O que aconteceu? Minha avó ficou sem falar comigo. Meu avô não olhava. Eu passava na frente dele, assim, ele não olhava na minha cara. Minha avó ficou em estado de choque, porque ela já tinha uma certa idade. O meu tio, que tinha um pouco mais de juízo do que o meu pai, a partir daquele momento ele pagou os valores atrasados, que eram 3 meses, e ele falou, a partir de hoje eu vou começar a pagar a sua pensão, Maíra. Todo mês você vem aqui e recebe. E como você se sentiu quando você ficou sabendo da possibilidade do seu pai ser preso por não te pagar a pensão? Eu senti meio que uma justiça. Não pela parte do carinho, do afeto, mas pela parte da responsabilidade, né? Porque eu sou mãe, eu sei como que é você ter um filho. Mas na época você tinha 12 anos. Sim, eu tinha 12 anos, mas eu sempre cuidei dos meus irmãos, então eu sabia como que era a responsabilidade. E aí toda a família do seu pai, em vez de falar pra ele, você tem que pagar a pensão, eles colocaram a culpa em você por ele ir preso por não pagar a pensão. Exatamente, inclusive eu lembro uma fala da minha avó assim, bem na minha cara, se seu pai for preso, a culpa é sua. E você se sentiu eu falei, não, de forma alguma, pelo contrário. De forma alguma, eu nunca me senti culpada por isso. E ele foi preso? Por isso não. Ele não chegou a ir preso, por causa que o meu tio pagou os 3 meses que estava atrasado, e a partir daquele momento o meu tio tomou peito, falou, não, então eu vou pagar a sua pensão. Certo. Daí depois disso, até os meus 18 anos, nunca mais atrasou. Aí eu conheci o meu marido, com 20 anos.
Daí eu conheci meu marido, a gente fez os nossos planos e conseguimos concretizar tudo. Casa, carro, trabalhando muito, nós dois juntos, sempre. Aí eu fiquei grávida da minha filha. Aí a minha avó começou a pedir mais contato. Aí a minha tia, que morava com os meus avós na época, o meu pai, que desde que ele separou da minha mãe, ele nunca se relacionou com mais ninguém. Aí eles começaram a me procurar, me chamavam para ir na casa da minha avó, eu passava, eles ficavam esperando eu passar do meu serviço, porque eu passava bem na frente da casa da minha avó para ir para casa da minha mãe. Daí, quando eu tava mais ou menos em 3 meses, minha barriga tava aparecendo bastante, daí foi a primeira vez que eu fui na casa da minha avó, entrei, minha avó passou a mão na minha barriga. Depois desse dia eu resolvi dar uma chance, sabe? Faz mais ou menos uns 4 anos, mais ou menos, o meu pai tenta diariamente contato comigo, mas eu não consigo. Ele me manda mensagem no WhatsApp, ele liga, viu, vamos almoçar, vamos sair. Ele tenta querer ter contato com a minha filha, mas até ela parece que não vai, sabe? Você sente mágoa do teu pai? Não sinto mágoa, eu não sinto afeto nenhum por ele. Você não sente nada, é uma pessoa estranha pra você. Sim, é uma pessoa que eu conheço de vista. Eu acho que eu tenho mais carinho por você do que... não sei explicar, e mesmo assim, mesmo eu nunca tenho te visto. E você sente raiva pelo que ele fez com a sua mãe? Eu sinto raiva pela traição. E quando você lembra do esculacho, quando sua mãe foi pedir dinheiro pra formatura, você fica com raiva também? Eu fico com dó da minha mãe, que ela não precisava passar por isso. E a sua mãe tem raiva dele? Pelo contrário. Ela sempre quis que eu me aproximasse dele. Ela nunca falou absolutamente nada. Seu pai não presta, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Não. A minha mãe é tão boa, mas é tão boa, que nem isso ela fez. Ela nunca tentou afastar eu e ele. Eu não quis contato. Eu não conseguia, eu não sentia. Claro, lógico. Hoje, como eu sempre tive uma relação maravilhosa com a minha mãe desde sempre. Sempre. Hoje a minha mãe vem na minha casa de final de semana dormir, quase todos os finais de semana ela dorme em casa comigo, e ele liga, ele pede pra vir em casa. Eu dou preferência 1000 vezes pra ela. A única coisa que ela comenta de vez em quando, engraçado, quando você mais precisou, quando ele abandonou nós duas, ele não quis saber. Agora eu acho que não precisa, né? Sabe? Mas ele nunca teve atitude madura de chegar em você e falar, vamos conversar do que aconteceu. Nunca. Isso mudaria alguma coisa? Eu acredito que não. Não, porque só muda em relação a pessoa com pessoa quando tem sentimento. E da minha parte não tem. Sentimento é uma coisa que se constrói no dia a dia, né, gata? Não adianta de um dia pro outro chegar, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou seu parente. Exatamente. Não. É uma coisa que se constrói no dia a dia. Amor não tem nada a ver com sangue. E o que você quer que o pai da sua filha faça de diferente com a sua filha do que o teu pai fez com você? Ele, desde brincar de casinha, desde fazer barraca, 24 horas juntos os dois, ele faz de tudo pra ela. Hoje ela tem 10 anos, ele faz de tudo pra ela. A gente tem uma relação em família que é inacreditável. A gente nunca deu um tapa na Milena, a gente sempre conversou, a gente sempre, de olhar um pro outro, a gente entende. Eu sei que pode ser clichê, mas eu não tenho absolutamente nada o que esperar, porque tudo que eu esperava ele faz. Então ele não deixa a desejar absolutamente nada. E ela foi uma criança tão esperada, tão desejada, e ele sempre quis uma menina. E ele fala que veio exatamente do jeito que ele sempre sonhou. Você criou uma nova história. E que você sabe que você é iluminado, né? Eu te ouço todos os dias, eu fico super ansiosa para sair logo o podcast de cada semana.